Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mestre do Photoshop. Eu me chamo Victor Freitas e estamos aqui para mais um vídeo depois de um tempinho em que eu não gravei nenhum vídeo, mas eu não esqueci de vocês e muito menos das ideias que eu tenho aqui para gravar de conteúdo. É que eu andei meio sem tempo, um pouco a cabeça estava um pouco ausente e aí eu não me senti tão bem em gravar. Então a gente tem que cuidar um pouco da saúde mental também e quando a gente não tem tempo, a gente tem que priorizar o que paga os boletos, não é mesmo? Mas tirando isso, estamos aqui para mais um vídeo e eu estou trazendo aqui uma ideia que eu tive, que eu já vi em alguns outros canais também, que eles chamam de breakdown. Quando a gente vai pegar o PSD da arte que a gente fez e a gente começa a navegar por camada. Normalmente aqui eu faço um speed art, que vocês conseguem ver o que foi feito, ou até faço explicações detalhadas de algumas técnicas que eu utilizei para produzir uma arte, alguma coisa assim. Mas dessa vez vai ser uma arte pronta e a gente vai detalhar, a gente vai entrar camada por camada para a gente conseguir visualizar o que foi feito. Tá bom? No arquivo de hoje a gente vai ver aqui uma recriação de uma arte que foi sugerida num grupo de Facebook, onde o rapaz ele queria saber como fazia essa arte. E eu falei assim, cara, eu achei legal, eu sei como fazer e eu quero ver como que eu vou conseguir fazer isso, como que eu vou resolver. E se eu conseguir aqui eu volto para mostrar. Eu demorei um pouquinho agora, porque faz um bom tempo que eu fiz isso. Eu nem lembro quem que foi o autor que fez essa arte, então se alguém souber, deixa aqui nos comentários. O que eu quero mostrar para vocês agora é qual arte vocês acham, né, que é a original. Então eu vou deixar aqui de um lado do outro. Qual arte que vocês acham que é original? Essa aqui é original ou essa daqui? Uma delas é uma recriação que eu fiz em cima dessa arte referência. Então vocês podem escolher. Ó, um tempinho. Então vocês podem comentar que essa aqui é a original ou que essa daqui é a original. Vocês podem deixar nos comentários aí, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que eu tenho aqui já o arquivo aberto. Essa daqui é a original e aqui de trás foi a recriação que eu fiz utilizando os mesmos elementos. Eu tentei chegar praticamente no mesmo resultado, até procurei imagens semelhantes, mas foram essas que eu consegui achar do James LeBron. Tá? Então, essa aqui é a original, a gente vai seguir ela como referência e aqui tem o resultado final. Então, se vocês conseguirem olhar um lado do outro, então tem essa aqui, a original, que esse aqui foi o que postaram ali, que mostraram como referência, e aqui foi uma que eu fiz a recriação. Aqui a gente vai detalhar camada por camada de como foi feito isso. Beleza? Então, bora lá então ver o que a gente conseguiu aprontar nessa arte aqui. Bom, a princípio de tudo a gente vai deixar aqui a camada original aqui no arquivo, então eu vou deixar aqui no topo de tudo. Normalmente eu utilizo no mesmo arquivo, porque se precisar alguma referência, precisar algum elemento, é mais fácil de consultar. Se você vai utilizar como referência, você vai recriar esse arquivo novamente. É bom para você checar fontes, então você pode colocar a fonte em cima, ver como que está sendo feito, ou até pegar elementos, então toda hora você consegue ficar consultando aqui, simplesmente clicando no olhinho e você vai aí toda hora deixando visível e invisível. Então vamos começar aqui, vamos ver o que foi feito nessa arte, tá? Então a gente tem aqui algumas camadas aqui, tem poucas camadas até, eu já deixei até um pouco organizado, poderia ter deixado mais, mas vamos lá. No caso aqui, então, camada 0, criei um arquivo, o tamanho desse arquivo aqui, ó, image size, mas eu vou colocar aqui centímetros, ó, 21 por 29. Então nesse caso aqui eu até utilizei o tamanho A4, tá bom? Então eu estou utilizando mais ou menos os tamanhos maiores, para que a arte ficou legal, eu posso imprimir, posso fazer uma decoração, estou precisando até de uma decoração aqui em casa, quem sabe eu faço a impressão de alguns posters que eu já fiz. Então a primeira coisa que eu percebi da arte é que ele tem esse piso aqui embaixo, né? Fora a referência das fotos dele, que a gente já vai entrar nisso, mas por exemplo, aqui eu peguei então a referência de uma quadra. Essa foto aqui eu peguei no Unsplash. Eu utilizo normalmente dois bancos de imagem, o Pexels e o Unsplash. Eles são bancos de imagens gratuitos, então você pode utilizar nas suas criações. Então eu utilizei essa imagem aqui para dar essa impressão. Eu tinha feito também uma pesquisa para outras imagens. Eu tinha essa imagem aqui, que está um pouco mais para baixo, e essa daqui está um pouquinho mais distante, eu consegui aproximar, e também tinha o desenho completo. Nessa aqui não tinha o desenho completo, então por isso eu acabei utilizando essa outra imagem aqui, que a gente tem ela daqui. Tá? Então a primeira coisa foi aplicar uma máscara, então eu simplesmente apliquei uma máscara em cima aqui, como vocês podem ver. Então eu criei uma máscara e apaguei o que estava aqui em cima. Como o fundo é branco,
né, a principal parte da arte, ela é branca, então ele ficou dessa forma. Em seguida a gente tem aqui o LeBron aqui de trás. Nesse aqui de trás foi uma sequência de pesquisa de fotos que continha o LeBron. Então tem essa foto que eu encontrei dele, tem essa outra aqui também, e também eu achei essa daqui, que era um pouco de movimento já no jogo, né? Pra gente conseguir, seguindo a referência, que fosse alguma coisa assim. Porque normalmente esses photoshoots, que normalmente ele tá tipo no fundo branco aqui, não encontrei nenhuma que ele tivesse de lado ou qualquer coisa assim. Então eu acabei encontrando ele mais no jogo mesmo, tá? Então por isso eu acabei selecionando essa daqui. Deu para fazer aqui um tratamento para deixar ela em preto e branco. Então nas camadas aqui a gente tem algumas coisas. A gente tem a parte do fundo, que é esse quadrado, né? Então lembrando, estou seguindo aqui a arte referência que está aqui. Tá? Eu não vou ficar toda hora vindo aqui para o original, mas quando possível eu volto aqui para a gente ir acompanhando. Mas então eu fiz esse retrato aqui no fundo, eu pude fazer também uma luz para deixar por trás dele, na verdade foi só um brush. Se eu for ver aqui, ó, olha o tamanho do brush aqui. Eu simplesmente vim aqui atrás, peguei o brush, deixei ele bem grande e apliquei. Fiz essa luz aí que era só para ter um pouco mais de volume atrás dele. Então a gente tem aqui da foto dele, a gente tem a foto original. Então se eu fiz aqui uma máscara também, eu posso... Deixa eu tirar essa máscara. Então olha só, a imagem está aqui, grandona. Então eu fiz um recorte aqui dela. Então eu produzi uma máscara em cima dessa pasta. E dentro dessa pasta eu coloquei algumas opções. Eu coloquei aqui do preto e branco. Então aqui deixou ele preto e branco. E aqui eu fiz um ajuste aqui de curvas. Eu entrando aqui nesse ajuste, a gente consegue ver aqui algumas opções bem simples, que eu peguei mais a parte aqui do meio tom e também na parte escura, deixando um pouco mais de contraste, tá? Então a gente tem aqui essa parte do LeBron aqui no fundo. Também temos aqui a parte do nome, tá? Do nome aqui, então, a outra imagem que eu acabei pesquisando também no Google foi aqui do logo do Los Angeles Lakers. Então é mais fácil de você encontrar, assim como as fotos do LeBron, porque ele é um grande jogador, então é possível de encontrar lá, até em PNG, com fundo já recortado, já facilita bastante. E aqui eu simplesmente coloquei aqui nas posições certas, procurei fontes bem parecidas, tá? Aqui na parte do James, que tem essa opção aqui, poderia ter feito simplesmente utilizando o Drop Shadow, só que nesse caso aqui eu fui duplicando. Então para cada um aqui, ó, ele tem aqui um preenchimento aqui, ó, de 40%, o outro de 20%, então ele acabou dando esse efeito. Então eu simplesmente fui duplicando as camadas de texto para chegar nesse resultado. Poderia ter sido feito com Drop Shadow, outro recurso, mas esse aqui eu queria mais agilidade e tá dando para entregar a arte aqui desse jeito, e aqui resolveu bem, resolveu muito bem. Aqui a gente também tem alguma parte de textura, então estava muito branco o fundo, eu acabei colocando um pouco mais de textura, foi através de algumas imagens que eu também pesquisei, então aqui é a sequência de imagens que eu utilizei, mas olha só, tem essa aqui que é uma textura de papel, né? Então eu acabei utilizando ela e que ajudou bastante a dar um pouco mais esse efeito. Então simplesmente coloquei no fundo e aqui eu coloquei como darker color, tá? Então ele vai tirar um pouco. Eu também pintei de branco algumas áreas. Se eu tirar aqui, ó, pode ver que na imagem que a gente tem de textura, pode ver que está bem suja no meio. Mas eu não queria, eu queria que fosse um pouco mais para as bordas. Então eu simplesmente peguei o pincel e coloquei o branco e eu fui pintando para deixar só as laterais, né? Tem um pouco dessa sujeira, tem um pouco dessa textura aqui. Então aqui a gente já tem praticamente o fundo já preparado. Eu coloquei aqui um noise também. Esse aqui é um cinza que normalmente eu uso, que você consegue fazer aqui criando uma nova camada. Você pinta ela inteira com 80, 80, 80. Você aplica um filtro do Camera Raw de noise e ele dá esse granulado bem legal para as fotos. Depois eu coloco aqui em Vivid Light, Overlay, ele fica com essa textura aqui. Então é o que trouxe essa textura, porque antes estava bem chapado, tá? A não ser a foto já estava bem granulada, mas eu apliquei esse noise, então deixou um pouquinho mais e também pegou um contexto da arte inteira. Seguindo então para a parte principal, que é a parte onde tem mais tratamento, tá? Então eu vou tirar aqui a opção do tratamento, então deixa eu tirar aqui as camadas. Então eu vim aqui e coloquei a camada, tá? A foto original, coloquei aqui, fiz o recorte, então eu fiz o primeiro recorte, e aí em seguida eu coloquei um recorte também num grupo, e coloquei todas as imagens dentro de um grupo aqui para fazer um tratamento. Então, só para vocês terem ideia, esse aqui é o original, olha só a diferença, tá?
E aí eu fui colocando e colocando mais e mais tratamentos nessa imagem para chegar no resultado mais parecido com o original, que tem essa parte um pouco mais dramática, né? Tem a luz aqui, né? Tá um pouco mais tipo, com contraste, tá bem saturado, o amarelo tá um pouco mais com vida, mas a foto tá sem saturação. Então, olha só, eu tinha essa imagem para tratar para chegar naquele resultado. Então eu fui tratando aqui, eu fui colocando aqui alguns elementos, que aqui eu pude colocar um pouco mais de luz em volta do uniforme. Pode ver que quando eu ativo e desativo, olha só, que já foi uma técnica que eu já expliquei aqui no canal, né? Que é uma das técnicas que eu mais tenho utilizado hoje em dia, mas aqui eu utilizei a curva. Olha só, eu peguei uma curva aqui e joguei lá para cima, os meus tons, para deixar muito claro. E aí eu inverti essa máscara e eu fui pintando só as áreas de contorno dele, né? Para dar esse volume a mais. Eu fiz no tênis. Então, não necessariamente eu fiz simplesmente na linha. Pode ver que eu pintei algumas áreas aqui, que era da luz mais, tipo, entrando tipo, no tênis, no short, na camiseta, até no rosto dele, ó. Tá? Então isso aqui é uma coisa que fica bem legal. Olha aqui a bola, a diferença, né, do antes e depois. A foto ela tá bem, a foto não era tão de alta qualidade, assim, de alta resolução, mas olhando aqui pequeno deu tudo certo. Então a gente tem aqui, né, essa parte aqui que fui pintando linha por linha, desenhando realmente a luz em todo objeto. Depois eu fui diminuindo aqui, então essa aqui, olha, essa aqui é a curva, ó. Eu pego um pouco no meio tom, deixo um ponto e depois eu pego a parte escura e aumento um pouquinho. Então ele dá um pouco desse, como poderia dizer, um shade, ele diminui o contraste, tá? Ele fica um pouco mais nesse tom, assim, que ele vai apagando um pouco mais as coisas, ó, né? Fica bem legal. Depois eu mexi com um pouco mais da vibração e também da saturação. Então aqui eu fui ajustando um pouquinho, pode ver que são poucas coisas. Mas aí eu vou ter no resultado, pô, tive o resultado. O que eu posso mexer? Então esse aqui eu já deixo configurado, deixo certinho, vou para a próxima camada. Na próxima camada eu entrei mais uma vez nas curvas aqui, e aí eu diminui tudo. Então aqui são outros pontos, ó, que onde está selecionado, onde está mostrando selecionado, foi onde eu vim e comecei a pintar com o pincel. Eu fiz a mesma coisa com aquela outra camada, que a camada ela era de brilho. Essa aqui foi para escurecer. Então eu fui fazendo essa parte de luzes e sombras dele para deixar um pouco mais ele com volume, porque a foto estava muito chapadona, né? Olha só, tá bem chapada. E aí foi dando cada vez mais movimento para ele. Então isso aqui, ó, trouxe, né, toda aquela parte do contraste que a gente tem na foto original. E aí a gente foi trabalhando. Aqui é um outro ponto, então aqui foi outra parte de luzes que eu coloquei, pode ver que eu fiz a mesma configuração lá do outro, só que aí eu fui pintando em áreas maiores. Se eu selecionar aqui, olha só o que acontece, ó. Então isso aqui é como se fosse uma outra luz. Tenta pensar o seguinte, quando você está fazendo uma arte, que às vezes não é só uma camada que você vai conseguir desenhar todas as luzes, ou todas as sombras, ou todo o recorte. Você pode fazer mais de uma camada, e isso pode ajudar muito você. Aqui depois temos aqui a bola, que eu utilizei aqui e eu simplesmente joguei ela por cima e eu fiz alguns ajustes, principalmente para deixar ela um pouquinho mais embaçada, né? Então eu peguei só a bola e a parte da mão dele e eu apliquei um blur para deixar ela um pouco mais longe, né? Porque o foco estaria aqui nele. Então eu fui lá e dei um blur nessa bola, joguei por cima e aí ela ficou um pouco nesse estilo aqui, tá? Em seguida, acho que vem o que mais assim, tipo, chama atenção e que dá mais diferença na foto, que é essa camada aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, que foram ajustes. Nesse do ajustes aqui, pode ver que tem uma diferença bem grande. Dentro dessa camada aqui, a gente só tem duas coisinhas. Eu vou ter que mudar um pouco aqui, a câmera vai ficar um pouco perdida ali no meio do caminho, mas é que eu preciso mostrar para vocês. Deixa eu ajustar aqui, beleza. Então a gente tem aqui, então, a camada, então eu coloquei vários efeitos do Camera Raw em cima, tá? Então aqui como eu tenho como Smart Object, porque ele tem esse símbolo aqui, eu consigo trabalhar bastante nela. Então se eu for olhando aqui em várias questões aqui do Camera Raw, que eu apliquei nessa imagem, depois eu joguei por cima de tudo, então eu vou tirar todas as opções aqui, e vou voltando. Então pode ver que esse do Camera Raw é quase como se você tivesse pego também. Poderia ter feito, né, através das camadas, como eu mostrei antes, e criando camadas diferentes para cada coisa, mas eu acabei jogando aqui para o Camera Raw porque ele tem algumas
particularidades. Ele tem a opção de textura, de claridade. Tem algumas opções que eu gosto bastante, que eu já estou acostumado também a mexer no Lightroom. Então vamos dar uma olhada aqui o que a gente fez dentro do Camera Raw, de alguns itens aqui. Então pode ver que nessa parte aqui, ó, eu aumentei a exposição, mexi no contraste. Aqui no Highlights eu também fui mudando várias coisas. Aqui, ó, textura eu coloquei Clarity, que é a claridade, porque isso aqui ia dar aquele tom de dramático na foto, como eu gostaria. Deixa eu ver se eu apliquei mais alguma outra coisa. Nesse caso não, então provavelmente tem outras coisas aqui que eu fui fazendo do Camera Raw. Então nessa parte aqui eu fui ajustando. Então vamos dar uma olhada nesse daqui, ó. Que nesse aqui acabou mexendo um pouco mais as cores. Então provavelmente nesse aqui a gente usou o HSL. Então olha aqui, ó. Então eu mexi nos vermelhos. Então deixa eu colocar aqui um pouco mais atrás da câmera. Então a gente aqui mexeu nos vermelhos, no laranja, nos amarelos. Então aqui foi no Rui. Na saturação também alterei várias coisas e na luminância. Então aqui depende muito da foto que você tem, de como você está criando, e aí você tem que realmente procurar. Então, por exemplo, se alguma foto, dependendo de como for, se eu mexer aqui no amarelo, vai ser só aqui. Às vezes pode acontecer na sua foto já ter amarelo no rosto. Então se eu fizer isso aqui, vai mudar completamente, vai deixar verde o rosto da pessoa. Então você precisa realmente parar aqui e ir ajustando. Mas olha só, aqui nessa opção eu fui ajustando. Eu prefiro, assim, eu gosto muito de mexer nessa parte aqui, utilizando o Camera Raw. Mas também é possível fazer isso através das camadas de ajuste. Lá tem também essa opção. Dá para fazer os ajustes por lá, mas eu acabei fazendo pelo Camera Raw, tá? Existe assim uma infinidade de opções que você pode resolver esse caso. Nesse caso foi com Camera Raw, beleza? Então aqui eu mexi só nas cores, então essa opção aqui do Camera Raw, desse filtro, foi desse jeito. E aqui a gente tem mais um aqui para finalizar, para chegar no resultado onde eu queria. Vamos ver que diferença que ele vai fazer. Não fez muita diferença, provavelmente esse daqui, ele deve ter sido mais de nitidez, mais para reduzir o noise também, o ruído. Porque era uma foto que não tinha muita qualidade, tá? Então acabou que fiz isso. Então aqui, ó, eu diminuí o noise através daqui, que eu fui ajustando e fui vendo como que estava sendo feito. Então foi só por isso mesmo. Então aqui a gente tem essa parte. Aqui foi mais uma camada. Dessa vez eu não utilizei a parte ali de fazer uma curva e ir pintando a parte de onde estava mais claro. Eu simplesmente desenhei. Pode ver, ó, que está desenhado, ó. Como eu fiz com o mouse, o desenho aqui das luzes não fica muito legal, a não ser que simplesmente eu pinte e fique arrumando aqui. E aí eu acabei não gastando muito tempo com isso. Mas é aquilo, né? Se você está utilizando para redes sociais, isso aqui tipo, é tranquilo, não tem nenhum problema. Mas quando você vai para o impresso, que precisa um pouco mais de nitidez, um pouco mais de qualidade, você também não estaria utilizando uma foto com uma baixa nitidez nesse caso. E também teria aqui uma opção para gastar um pouco mais de tempo para fazer essas luzes, tá bom? Mas aqui passa, rede social aqui passou, beleza. Então esses aqui foram os ajustes a mais que eu coloquei e que fizeram mais dramática ainda. Então primeiro eu fiz os ajustes aqui, que já mostrei nas camadas, e depois eu apliquei mais esse ajuste por cima, pegando tudo que eu já tinha feito. Eu fui lá e criei um objeto inteligente aqui para conseguir aplicar os efeitos do Camera Raw e depois eu pudesse ligar e desligar para ver se faz sentido. Até poderia diminuir aqui o preenchimento, a opacidade para não ser tão forte assim. Isso dá para resolver também, então por isso que eu acabei fazendo desse jeito. Fazendo aqui o objeto inteligente, ele permaneceu com todas as alterações que eu fiz nessa arte, tá? E aí eu tenho aqui no ajustes, então eu tenho a parte do LeBron da frente. Feito isso, eu terminei essa parte, eu precisava colocar então sombras nele, né? Porque ele está aqui nessa quadra, eu preciso deixar que ele vá para essa quadra de verdade, né? Então aqui eu fiz, ó, pode ver que eu tenho 3 sombras diferentes. Eu não trabalhei apenas com uma, eu fiz 3 sombras diferentes. Então eu tenho essa primeira aqui, que é uma sombra, ela é um pouco mais forte, que é o do contato dele com o solo. Depois eu fiz uma outra mais fraca, que aí seria a parte realmente do corpo dele. Então eu peguei, dupliquei a camada dele, pintei aqui, fiz a perspectiva e depois eu fui apagando. E essa aqui numa perspectiva um pouquinho diferente, eu fui levando um pouquinho mais pro lado, deixando a bola, e esse aqui para deixar um outro movimento. Então aqui são 3 sombras diferentes, pode ver que dá um resultado aqui diferente, e aí vocês conseguem utilizar também, e é legal isso também. Quando for fazer alguma coisa assim, não se apega a apenas uma sombra. Faça várias. Use a criatividade de vocês e também vejam muitas referências em questão de luz e sombra. Vamos voltar aqui para o cantinho aqui, a gente voltar a câmera ao normal, beleza? Bom, seguinte, agora a gente tem as curvas. Mais uma vez eu apliquei aquela curva, lembra que dá aquela baixada no contraste,
que deixam a imagem um pouquinho mais chapada, mais lavada. Lavada, esse é o nome. Lavada. Eu apliquei novamente. E aqui eu fui aplicando um pouquinho mais de textura. Então nesse daqui eu apliquei um High Pass. Eu coloquei em algumas regiões apenas, para dar um pouco mais de nitidez, tá? Então coloquei um pouco de nitidez. Vim aqui de novo e aqui nessa parte aqui, dessa curva, eu mudei a parte do vermelho. Eu trouxe o vermelho um pouquinho para baixo, porque ele estava muito forte. Estava ainda avermelhada a imagem e eu queria deixar ela mais para o azulado, até um pouco mais do roxo, né? Então eu coloquei por cima novamente essa curva e pronto, foi feita a arte. E aqui a gente conseguiu finalizar e recriar a arte. Pode ver que tem algumas coisinhas diferentes, mas poxa, para um resultado aí que você quer alcançar, de deixar mais dramático, né? E ainda mais se eu conseguisse colocar essa foto de um lado do outro, igual eu fiz no começo do vídeo, e perguntar para vocês qual original, foi um pouquinho difícil de saber, né? Já que você não conhecia o original. Mas tá aí um resultado muito legal que vocês podem fazer aí, e é legal testar também. Então, às vezes vocês procurem no Pinterest ou peguem referências de imagens que vocês gostaram bastante e recriem essa imagem, porque vai ser legal de vocês aprenderem a tentar chegar um pouco no resultado próximo do que estava lá. É claro que muitas coisas mudam em questão dessa foto aqui que está em alta nitidez. Tem aqui luzes e sombras diferentes para essa foto aqui. Esse aqui foi o que a gente conseguiu. E eu queria simplesmente chegar num resultado mais próximo. Poderia ter gastado mais tempo, com certeza. Mas aqui já tem um resultado muitíssimo bom. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo assim. Ele foi muito mais falado, muito mais explicativo. E acho que a gente pode ganhar muito com isso. Eu tenho alguns outros arquivos aqui que eu já fiz, que eu já trabalhei. Então fica aí a opção para a gente aprender um pouquinho mais dessa forma. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, ou se não gostaram também, deixa aqui nos comentários algum detalhe que você queira saber mais durante esse breakdown das camadas, dos layers aqui. Também deixa aqui seu comentário. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e curta este vídeo, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. E não vai demorar tanto assim, tá bom? Um grande abraço e tchau!